O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão. Porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, prezados ouvintes e internautas, hoje nós estamos celebrando a memória de São Bento, muito conhecido por nós como o santo da oração que nós costumamos a rezar, já aprendemos a rezar, da cruz sagrada. A cruz sagrada seja minha luz. Essa oração foi composta por São Bento e, através da medalha de São Bento, foi pedido que essa oração se difundisse pelo mundo afora. Não sei se você já viu, não sei se você possui a medalha de São Bento, mas a medalha de São Bento, ela tem características específicas e é considerada uma medalha muito poderosa, porque nessa medalha está escrita essa oração: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. A oração que nós recitamos está impressa nessa medalha. São Bento foi um dos principais santos, um dos santos mais famosos na Itália, na Europa e no mundo inteiro. Ele é considerado um dos padroeiros da Europa. E quando eu leio esse versículo, que aliás foi o mesmo versículo que hoje pela manhã refletimos durante o programa Mensagens de Fé, o versículo é esse, ó: se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Quando eu leio esse versículo, eu fico lembrando da história de São Bento e percebo que esse texto talvez tenha sido escolhido pela igreja para o dia de São Bento exatamente porque retrata um pouco do que aconteceu com ele. Então eu quero aqui rapidamente trazer para você a história de São Bento e, através da história de São Bento, a gente procurar encaixar nesse evangelho aqui. São Bento, ele nasceu, como foi falado no início da missa, no ano 480. Então ele nasceu no século V
em um tempo onde o cristianismo estava em grande expansão, em um tempo onde os cristãos já estavam começando a perceber que as cidades, sobretudo as cidades do Império Romano, estavam corrompidas, o pecado estava tomando conta, e começou a surgir um movimento de pessoas fugindo da cidade e indo para o interior, para as roças, para as montanhas, para viver uma vida de silêncio, de oração e tentar levar uma vida mais santa diante de Deus. São Bento viveu nesse contexto, e quando ele nasceu, quando ele cresceu, ele viu na sua cidade muitas coisas erradas, muitos crimes, muito pecado, e ele decidiu então levar uma vida isolada. São Bento deixou a cidade e foi morar numa gruta, e foi morar num ambiente bastante, poderíamos assim dizer, precário, sem condições. Morava numa gruta onde não tinha luz, não tinha água, e dormia na pedra, não tinha colchão, não tinha nada, vivia com a roupa do corpo, vivia fazendo orações, penitência, até que um dia as pessoas começaram a perceber que essa vida que São Bento levava estava trazendo para ele muita santidade, que São Bento era um santo, e começaram a procurar São Bento, e São Bento começou a rezar pelas pessoas, e São Bento começou a curar, e São Bento começou a fazer tudo isso que Jesus fala aqui: curar doentes, purificar leprosos, expulsar demônios. Inclusive, ele ficou conhecido como um santo exorcista. Ele tinha esse dom de enxergar a presença do demônio, e ele orava e o demônio ia embora, e ele foi ficando famoso, e de repente algumas pessoas decidiram se aproximar dele e decidiram montar um mosteiro com ele, montar uma espécie de um convento onde São Bento fosse o abade. O que é o abade? É o responsável, é o líder, é o chefe do convento. E assim foi. São Bento se tornou abade e começou a reunir ao redor de si outros monges que, como nós já sabemos, sempre eu falo isso para a Dona Maria, para seu Zé, observando a vida de São Bento e vendo como ele era famoso, como as pessoas gostavam dele, começaram a sentir inveja dele. E aqueles monges que estavam ali por causa dele, e aqueles monges que dependiam dele, começaram a tramar a morte de São Bento. Não sei se você conhece essa história. Um belo dia, eles colocaram veneno dentro de uma taça com vinho e deram para São Bento, para que quando ele tomasse o vinho, ele fosse envenenado e morresse. Mas São Bento, como tinha o Espírito Santo, como ele tinha uma proteção divina muito forte, ele sentiu que tinha alguma coisa errada. E antes de tomar o cálice em suas mãos, antes dele segurar a taça, ele fez uma oração e fez o sinal da cruz sobre a taça. Na hora que ele fez o sinal da cruz, a taça se espatifou, e o vinho e o veneno caíram e se espalharam pela mesa, e todo mundo percebeu que o plano que havia sido feito não deu certo. E aí São Bento fez o quê? Diante de tanta oposição, diante de tanta maldade das pessoas contra ele, São Bento chegou a uma conclusão, que é a conclusão que o Evangelho diz aqui, e nós vamos voltar nela. São Bento disse para eles: eu renuncio ao meu cargo de abade, eu vou deixar vocês aqui, eu vou embora, vou calçar o meu lugar. Então São Bento deixou os monges e voltou lá para a gruta onde ele costumava ficar. E ali ele começou do zero a fazer o seu trabalho de evangelização, e ali ele foi se destacando até criar a famosa regra de São Bento. Não vamos nos prolongar nessa história, porque o que nos basta é saber: quando São Bento viu
que a presença dele ali não era bem-vinda. Ele simplesmente foi embora e deixou o pessoal lá. Agora volta no texto do Evangelho comigo. Olha o que Jesus diz: se alguém não vos receber, nem quiser escutar a vossa palavra, ou seja, se alguém vos rejeitar, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos pés. São Bento então cumpriu o pedido de Jesus. E esse pedido que Jesus fez foi para São Bento e para todos nós. Que pedido é esse, Padre? Quando alguém não te aceitar, quando alguém te rejeitar, quando alguém começar a maltratar você, quando alguém começar a pisar no seu calo, quando alguém começar a desmerecer o seu serviço, quando alguém começar a fazer coisas para te ofender, para te machucar, conselho de Jesus é: sair daquela casa ou daquela cidade. Alguns dias atrás eu contei numa missa que eu recomendei a uma pessoa que estava sendo muito perseguida no serviço, recomendei a ela: sai do serviço. Algumas pessoas depois vieram dizendo: nossa, padre, o senhor pediu para a mulher abandonar o serviço do jeito que o serviço está difícil hoje. E eu disse para a pessoa: pedi e pediria novamente. Sabe por quê? Entre o serviço e a saúde mental, e a saúde emocional, e a saúde espiritual de uma pessoa, eu prefiro o segundo. Eu prefiro muito mais que você ganhe pouco em um lugar onde você é feliz, em um lugar onde você é respeitado, do que você ganhe muito em um lugar onde você não tem paz, em um lugar onde todo mundo te odeia, em um lugar onde você é desprezado, é rejeitado. É disso que Jesus está falando. Que os filhos de Deus não precisam ficar se humilhando aos pés das pessoas em busca de aprovação, em busca de aceitação. Você não precisa ficar se humilhando aos pés daquele que não te escuta, daquele que não te valoriza, simplesmente porque aquela pessoa pode ou talvez até prometeu que ia fazer algo por você. Jesus diz: quando começarem a te humilhar, quando você sentir que aquelas pessoas não querem a sua presença, não tenha medo. Saia. Saia. Se você chegou numa casa e percebeu que as pessoas daquela casa não se sentem bem com sua presença, saia. Você entrou numa pastoral, você entrou num movimento da igreja e percebeu que aquele coordenador que está ali há muito tempo fica mandando em todo mundo, começou a sentir ciúme de você e começou a jogar indireta para você, a maltratar você diante dos outros. Não fica brigando por causa de lugar, não. Saia. Mas Jesus pede uma outra coisa: não só saia, mas também sacode a poeira dos pés. Sabe por quê? Às vezes você sai de corpo, mas não sai de coração. Às vezes você sai, mas é como se o seu espírito ficasse ali. E você fica remoendo, e você fica magoado, e você fica lembrando, e você fica às vezes até se sentindo prejudicado, com raiva, com revolta. Por que aquela pessoa fez isso comigo? Nossa, que maldade! Aquela pessoa me forçou a sair do meu emprego, aquela pessoa me forçou a afastar de um amigo, aquela pessoa me forçou a deixar de ir na casa da minha mãe, do meu pai, com tanta maldade, com tanta fofoca, com tanta mentira que inventou contra mim. Jesus disse: sacode a poeira dos pés. É como se Jesus estivesse dizendo: quando você tiver que sair, quando você tiver que deixar algo para trás, não fica carregando a poeira, os vestígios, o resto do que ficou. Sacode essa poeira. Sacode essa poeira. Eu quero falar muito para você que namora.
E você que vive num relacionamento onde você acha que sem essa pessoa você não vive, e essa pessoa te maltrata, pisa em você, Jesus mandou dizer para você: você não precisa disso. Você não precisa disso. Você é filho de Deus, você tem que ter dignidade, você tem que se respeitar. Se você não se respeitar, ninguém vai respeitar você. Mas não adianta nada você terminar esse namoro e você continuar com as cartas que o seu ex-namorado te mandou, e você continuar com as fotos que vocês tiraram na última viagem que vocês fizeram. Ah, padre, nós fomos na cachoeira, nós fomos no rio, olha a foto, padre, essa foto eu vou guardar. Sacode a poeira dos pés, joga fora essas lembranças, joga fora tudo isso que você pode, talvez até no futuro, sentir como algo que faz você sofrer por causa de um passado que não volta mais. Sacudir a poeira dos pés é se livrar de pensamentos, se livrar de sentimentos, se livrar de lembranças que vão te fazer sofrer. Porque, meu irmão, minha irmã, a cada dia que passa, eu confirmo uma coisa: essa vida é muito curta, meu irmão. Essa vida é muito curta, minha irmã, para você viver apegado a pessoas que não querem o seu bem, pessoas que te humilham, que te maltratam. Essa vida é muito curta para você ficar apegado a emprego, a posição, a cargos que estão custando a sua saúde mental, que estão custando a sua paz. Do que adianta você estar nessa empresa ostentando uma posição de gerente, de superior, de chefe, se você não dorme de noite? Você não tem paz, você não tem alegria para comer, você ganha seu dinheiro, mas não tem nem entusiasmo para gastar o dinheiro que você ganha. Então Jesus mandou pedir para você: não tenha medo de virar essa página. Mas veja, quando isso acontecer, que você viva esse momento plenamente. Não fica carregando restos, carregando poeira de relacionamentos velhos, poeira de situações que passaram e que só vão fazer você sofrer. Sacode essa poeira. Quero falar para você que se separou, você que até hoje não conseguiu se envolver com mais ninguém. Sabe por quê? Até agora não apareceu ninguém na sua vida? Porque você ainda não sacudiu a poeira. Você fica sempre lembrando daquele relacionamento passado. Eu quero falar para você que até agora não conseguiu emprego e fica questionando por quê. Talvez é porque você ainda não sacudiu a poeira do emprego anterior. Você ainda guarda aquelas mágoas, aquelas humilhações que fizeram com você. Joga isso fora, descarta isso, limpa a sua mente, limpa seu coração, porque o que Deus tem para você, a novidade de Deus para a sua vida, precisa encontrar em você um coração, uma mente limpa, para que a obra de Deus aconteça e você possa descobrir o valor de viver no mundo servindo a Deus, fazendo o bem, sem se preocupar com aqueles que estão à sua volta, sem precisar de ficar todos os dias levando nome, levando humilhação, chorando escondido, guardando mágoa e ressentimento no coração. Não é isso que Jesus quer para você. Então, meu irmão, conselho de Jesus: sai e sacode a poeira dos seus pés.